Bom, vou começar apresentando todo mundo. Bom dia aos presentes. Para quem não sabe, meu nome é Maria, eu sou a responsável pelo marketing e suporte ao cliente na Ecomply Brasil. A Ecomply é uma empresa alemã, ela tem sede em Munique, ela foi fundada em 2016 para 2017 pelo nosso CEO, Holk, e desde então ela oferece soluções para a gestão da proteção de dados pela Europa fora, e desde 2019 a Ecomply está aqui no Brasil conquistando o mercado. Vou passar a palavra para o Holk, para ele se apresentar um pouquinho. Hello, Holk. Hi, thank you. Just want to say a short greeting. I welcome you here, Adriana. I know the topic of reputation. I was holding a webinar myself last week where I said that the appearance is very important for DPOs because a lot of the things DPOs say people don't understand, and so they need to trust what they see. They need to trust what the impression they get in the beginning, because only over years of collaboration with a DPO do you actually get firsthand knowledge of the quality of the work. But in the beginning, it's all about reputation and appearance and getting the right message across and finding a connection between the DPO and the client. So I think this is a very relevant topic, and I'm very much looking forward. Thank you. Thank you, Holk. Bom, hoje nós vamos conhecer a Adriana. A Adriana ela é advogada, ela também é consultora e ela é especialista em gestão da imagem, né, Adriana? E ela vem aí traçando uma carreira, um caminho brilhante, e hoje ela vai nos contextualizar um pouquinho sobre o que significa de fato marca, o que significa imagem, uma reputação, e nesse contexto, nessa recém-chegada realidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, Adriana, se você puder falar um pouquinho sobre você, sobre a sua história, para a gente começar essa conversa. Legal. Obrigada, Maria. Obrigada, Roque, pelo convite. Bom dia a todos. Então, como a Maria falou, eu sou advogada, uma vez advogada, sempre advogada. Trabalhei por 20 anos na advocacia e fiz uma transição de carreira há 3 anos para a consultoria de imagem, trabalhando voltado para a área corporativa, né, de adequação de imagem ao ambiente corporativo, individual, coletivo. E aí eu fui desafiada pelo Maurício, né, a voltar os meus olhos aí realmente para a questão da reputação, da formação da reputação. Na verdade, isso é uma coisa que a gente trabalha, formação da reputação, mas assim, ele me fez uma pergunta instigante que achei, nossa, que realmente, que visão, que interessante, né? Nossa, Adriana, mas e aí, quem não compra, não se adequa ao LGPD, tem muito mais do que uma perda financeira, tem uma questão de reputação. Eu falei, sim, com certeza. Então, vamos falar sobre isso, né? Então, tenho uma visão aqui um pouco da advogada, né, que eu carrego em tudo que eu faço, não tem jeito, meu olhar é esse, mas também trazendo para vocês o lado da consultoria de imagem. Então, vocês podem achar que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no final a gente vai ligar um ponto ao outro, tá? Então, assim, eu vou começar fazendo uma introdução de uma coisa que vocês não estão acostumados a ver, que é realmente a parte da imagem, né? Mas a gente chega lá. Vamos lá. Então, Adriana, você prefere que o bate-papo fique fluindo ou você prefere deixar as perguntas para depois? Pode me interromper quando você quiser. Então tá ótimo, gente. Então, Tá? quem quiser falar alguma coisa no chat, eu vou estar passando para a Adriana para ela ficar de olho na apresentação. Eu gosto dessa interação. Tá ótimo. Então, começando aqui, eu trouxe uma foto para vocês, e aí eu faço vocês pensarem o que vocês enxergam, o que vocês veem nessa foto. Vocês acham que vocês estão vendo uma imagem somente ou a identidade de uma empresa? Porque aqui a gente está trazendo a imagem da instalação de uma empresa conhecida aqui no Brasil. Muitos podem achar assim, não, estou conhecendo a identidade, porque é conhecido, o CEO é conhecido e tal. 3 intervenções aqui falando de identidade. Identidade de uma empresa, Thalita falou identidade de uma empresa, o Lécio falou identidade, Maurício identidade, e eu também concordo, identidade. Não, na verdade, vocês estão vendo a imagem simplesmente da empresa, porque é o que está ali na fotografia. Então, é uma foto de uma empresa suntuosa, grande, uma instalação, a questão da Estátua da Liberdade.
Porque a imagem é o que a gente identifica, a gente olha uma fotografia e nós fazemos a conclusão. Mas a gente só vai saber o que é a identidade realmente da empresa se nós sentarmos com o CEO, conversarmos com ele e soubermos profundamente quais são os seus valores, o que você pretende com a sua empresa, qual é o DNA da sua empresa. No marketing, na aparência, na imagem, é o outro que faz a construção da percepção. Então, essa é a questão da relevância da imagem, a gente não controla. Então, vocês acham que vocês estão fazendo uma construção de identidade, mas cada um aqui, ao analisar essa foto, fez uma conclusão. É tal da empresa, porque, olha, porque tem a estátua, fez essa identificação, mas ninguém sabe aqui, a não ser quem esteja trabalhando lá dentro e tal, profundamente qual que são os valores dessa empresa, aonde ela quer chegar, quais são as metas, quais são os objetivos. A real identidade é o DNA de uma empresa. A imagem é o que ela deixa ser visto e é o que cada um vai fazer uma conclusão muito particular do que é. Então, um pode falar, é brega, o outro pode falar assim, não, acho super interessante, o outro pode falar, é muito suntuoso, o outro pode falar, é cópia dos Estados Unidos. Isso é imagem, é a construção que cada um faz de uma fotografia. Por exemplo, ao analisar essa foto de uma colaboradora dentro de uma empresa, você pode falar, nossa, essa empresa contrata afrodescendentes, então ela é inclusiva, ela trabalha com diversidade. Será mesmo? Você só vai saber se você estiver lá dentro da empresa e saber quantas pessoas, qual que é a proporção, mas se você enxerga a foto, você já é convencido de que ela é uma empresa que trabalha com diversidade. Mas você só vai saber a realidade dela estando lá dentro. Então, a importância da imagem é isso, que você coloca a foto e os outros é que vão fazer a conclusão. E quem são esses outros? São os nossos clientes, o nosso público-alvo. Então, daí você direcionar bem essa imagem para o lado positivo, para o lado que você quer ganhar, e não para o lado pejorativo. Então, essa é realmente a importância da imagem, é você mexer com o inconsciente dos outros, porque todos fazem uma conclusão automática de uma imagem. Então, é a representação mental do coletivo, o imaginário coletivo, uma formação do coletivo, de valores que funcionam ali como uma espécie de estereótipo, uma opinião da coletividade, mas não é necessariamente a identidade da empresa. A marca, ela é um item da formação da imagem. Então, quando você você forma uma marca, aí você pode pegar ou uma foto ou uma frase, aí você vai trabalhar os itens que você quer chamar a atenção daquela empresa. Então, são os pontos positivos que você quer identificar, que você quer criar identidade com o seu cliente. Então, é sempre o lado positivo que você vai ressaltar na marca. Então, pode ser um nome, um símbolo, um desenho. Então, a marca faz parte da construção da imagem de uma empresa. É um dos itens dela, né? É o que pode diferenciá-la de um concorrente pela questão da identificação visual. Né, uma soma intangível dos atributos de um produto, o nome, embalagem, e aí eu pego o ponto, a sua história, a sua reputação. Então, de repente, numa marca, você coloca uma figura histórica que vai remeter àquela empresa, a reputação dela. Né? É a maneira positiva, o lado positivo que você quer promover dentro daquela empresa. E aqui eu trouxe alguns fatores, então, que compõem uma marca. Então, uma marca é composta pela história. Então, quando pensamos, a gente pensa numa marca de sucesso, normalmente tem uma história relevante da pessoa que veio lá de trás e construiu aquela marca com muito trabalho e tal. Uma história de sucesso é o que legitima uma marca. E aí eu lembro de um caso que não é tão atual, por exemplo, do comandante Rolim, da TAM, né? Não é tão atual, mas é interessante a gente falar. Então, lá atrás, ele identificou o nome dele, ficou muito vinculado
com a TAM, ele recebia os passageiros na entrada do avião, porque era uma coisa de um sonho dele, de construir uma empresa que começou ali no tráfego rodoviário, ônibus, aí não, eu vou voar, criou o ônibus, o tapete vermelho. Então, por trás da criação da TAM, lá atrás, tinha o próprio comandante, olha, ele recebe os passageiros e tal. Então, isso cria essa história, dá mais força, dá mais legitimidade para uma marca. Outro ponto são os seus valores. Então, as pessoas, assim como elas se identificam umas com as outras pelos seus valores, com a marca é a mesma coisa. Então, marcas que têm os mesmos princípios que você. Então, as pessoas se atraem por marcas que adotem os mesmos valores de credibilidade, de integridade, de criatividade. Então, aí, falando na questão da LGPD, então, marcas que tenham como valores, simplesmente não é assim, colocar lá, eu estou de acordo com a lei, não, marcas que se preocupem, não, eu falo, mas eu realmente cumpro. Não é simplesmente marketing. Eu tenho um valor de credibilidade de que eu estou sendo coerente com o que eu falo, eu aplico. Diferenciais de marca. Então, as marcas têm particularidades. Então, como é que você diferencia uma das outras pelos grupos de pessoas, para diferenciar os grupos de pessoas que se identificam mais com umas ou com outras? Então, de repente, com relação à LGPD, você mostrar para o seu cliente qual tipo de proteção você está dando a ele. Então, você vai se diferenciar do seu concorrente, de repente, porque, olha, aqui você está realmente protegido, assim, assado, você vai dizer, você vai divulgar. Isso é um ponto relevante na questão de marca, você ter diferenciais. E o cliente é o perfil que você quer atingir. Então, também compõe a marca, história, valores diferenciais e qual que é o tipo do perfil do cliente que você quer atingir com a sua marca. E aí a importância de você pensar que se você tem uma imagem distorcida entre o que você está mostrando para o seu cliente e o que é a sua identidade, que é o que a gente falou lá atrás, que é o seu DNA, isso pode ter uma consequência irreparável de reputação para o seu cliente. Então, ele vai se sentir enganado, a ponto que ele confiei naquela empresa pelo que ela me mostrava, mas quando eu cheguei lá não era aquilo mesmo. Isso é um comprometimento de reputação que não tem volta. Você perde o cliente que você tinha na mão e você não alcança nunca mais aquele que sempre desconfiou de você, porque ele vai falar, tá vendo? Aquilo lá que eu não acreditava é realmente verdade. Então, não basta você falar, porque isso em algum momento é percebido. Então, tem que haver uma coerência entre a imagem que é percebida pelo outro e o DNA da empresa. Então, aquela brincadeira que eu fiz lá no começo, é identidade ou imagem? Tudo bem, vocês falaram, não, é identidade, tá, mas é uma questão semântica aí de vocês se confundiram com a questão, o que vocês fizeram foi uma consideração de imagem, porque vocês não têm aí a noção real de que um é diferente do outro, identidade e imagem. Mas as duas coisas têm que estar em sintonia. Então, se há uma discrepância entre imagem e o DNA da empresa, o cliente em algum momento vai perceber isso, vai comprometer a reputação, todo o seu histórico, toda a sua construção que você fez, que eu falei aqui passo a passo, vai cair por terra com aquele seu cliente que você ganhou com grande custo. Então, Adriana, como se a reputação fosse a soma da imagem com a identidade, né? É isso que constrói uma reputação. Seria a soma desses fatores. Na verdade, assim, a reputação é a conjunção. Você vai construindo degrau por degrau, é realmente uma escada, né? E tudo isso forma uma imagem. Então, assim, a imagem, ela não pode ser distorcida. Então, você, ao fazer esse degrau, ela tem que dar de acordo com aquilo que você construiu lá atrás. Então, peraí, qual é a nossa real identidade? É essa. Então, a gente vai construir essa reputação em cima disso. Essa é a base. Uhum. Né? Essa é a base. Então, em cima disso. A cultura. Para ser coerente. Exatamente. Uhum. Cultura, valores, né?
Então, se em algum momento, esquecer esse aqui, esse valor aqui não é muito importante, em algum momento esse fio vai ficar, alguém vai puxar e vai falar, pera, mas não é bem assim, você falou uma coisa e está vendendo outra. Tá? E aí, o que isso tem a ver com a LGPD? Tem tudo a ver. Porque vocês sabem, acho que quem está aqui sabe bem melhor do que eu. Então, aqui, em caso de infração, quem não cumpre as regras da LGPD, um dos itens aqui é a publicização da infração. Ou seja, você dá publicidade a quem não está cumprindo com as regras da LGPD. Então, aqui eu separei, né, as consequências. Então, as consequências de não colocar em prática a LGPD. Então, você tem as financeiras e administrativas aqui, então, bloqueios, multas e tal. Você tem as legais, são processos judiciais e indenizações, que a gente também vai falar. Mas você tem as morais, que é aqui onde a gente chega, é o que nos é importante. Então, é o reconhecimento público identifica que não há uma adequação entre o que você fala e você está cumprindo. A perda de credibilidade. Você perde o respeito do seu consumidor, que foi tão difícil de você conseguir. Então, aí é que entra a questão da imagem. Então, das penalidades acima, eu considero relevantes, sim, as mais relevantes, que é você realmente suspender, impedir o tratamento dos dados das pessoas, que pode acabar inviabilizando o negócio, mas o que muita gente não está considerando é a publicidade vir a público com grandes chamariz que aquela empresa não está adequada, não está aplicando as regras da LGPD de acordo com o que tem que ser feito. Então, isso gera um prejuízo enorme à imagem e ao bom nome da empresa que foi construída há muito tempo, não. Isso a gente está falando de grandes, pequenas, médias empresas, de tudo quanto é tipo, tá? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos internacionais, que saíram em jornal, então, Toyota, tal, a gente teve aqui o ataque no STJ, o ataque hacker, mas isso é questão pública, então, a gente não dá tanta importância, mas é super importante. 2 casos nacionais. Então, uma empresa condenada, que é uma filial da Cacau Show, que divulgou o celular de uma funcionária. A Cyrela, multada também por infração. Então, aqui a gente tem um site menor, aqui é G1, uma publicidade grande, uma empresa grande. Aqui Google e Facebook, que foram muito divulgadas. Mas aí, se a gente for pegar a questão que a gente falou lá atrás, valores, diferenciação, isso é uma novidade para o público em geral, a questão da LGPD, mas consumidor que vai ficando mais antenado, cada vez mais informado, então ele pode começar a fazer a diferenciação de marcas a partir da publicidade. Então, eu ouvi que a Cyrela divulgou os dados de não sei quantas pessoas. Será que no meu próximo apartamento vai ser a Cyrela que eu vou escolher para fazer o meu contrato? Ainda mais hoje em dia que você tem acesso a tudo pela internet, né? Exatamente. Então, hoje o perigo maior ainda da publicidade é a questão da rede social, né? Então, caiu ali, você tem, é uma filial da Cacau Show, mas se você pega um cliente que tem valores de credibilidade muito rígidos, de repente ele pode parar, não só de ir na filial da Cacau Show, mas de consumir Cacau Show de uma forma geral, porque sabe que aquela empresa não dá atenção a isso. Então, assim, a gente pode estar pensando pequeno, mas é um caso ou outro. Não. Hoje as pessoas estão com a questão, ainda mais os jovens, com os valores muito ressaltados. Então, assim, e a forma que a gente tem de se defender mesmo, né? Então, eu vou bloquear aquilo, eu sou contra esse tipo de empresa que não se adequa à lei, que finge que faz, mas não faz. A forma que eu tenho de me revoltar hoje é não consumir, porque eu tenho acesso à informação,
E pior ainda, é divulgar essa informação para quem ainda não teve acesso a ela. Uhum. E é muito interessante. Esse post e passei para outros, né? O que eu ia dizer é que é muito interessante, porque toda essa discussão de privacidade e LGPD é uma discussão muito incipiente ainda no Brasil, né? Mas como na Europa isso já é consolidado e o europeu culturalmente ele tem mais esse valor da discrição muito mais aflorado que a gente ainda está começando a entender o que é de fato privacidade, o que é essa questão toda. Eu conheço pessoas que fora do Brasil que eles optaram por não ter rede social, por excluir as contas nas redes sociais, Facebook, Instagram, as pessoas elas decidem se afastar totalmente por conta desse risco, dessa publicização desses vazamentos absurdos. E quando a gente fala do Brasil, né, é algo, nossa, mas isso no Brasil, que nem as pessoas elas costumam falar, não, mas essa lei vai pegar, a LGPD vai pegar mesmo, porque toda essa coisa é muito nova. Mas quando a gente vai observando, né, o que está acontecendo no mundo, a gente está percebendo que está tudo rumando para ser desse jeito, né, para as pessoas realmente se importarem cada vez mais com a imagem, com a publicidade, que isso está se tornando realmente uma questão muito bem posta, né, pelo mundo afora. É muito interessante. E é uma questão da gente ter algum tipo de controle do que a gente vai consumir. Né? Então, você mencionou aí o valor da intimidade e tal. A gente passa a ter um controle de, quem não está lidando bem com isso, eu vou optar por não seguir. Não é esse caminho que eu quero, eu não vou consumir isso, eu vou consumir outro tipo de produto. E aí, voltando à questão do que eu falei da formação da marca, que são as diferenciações, né? Então, você tem comparações ali, porque hoje você tem concorrência para tudo, então você vai pegar e vai fazer a comparação. Quais são os valores dessa empresa aqui? Quais são os valores dessa? Estão alinhados com os meus, essa aqui? Então, eu vou nessa. E aí você tem uma perda de reputação que reflete imediatamente em perda de mercado. Né? Então, qual é a minha perda? Isso vai sair aí e ninguém vai lembrar? Não, primeiro vai estar gravado ali, as pessoas pesquisam, estão cada vez mais pesquisando, e aquilo vai estar marcado no seu histórico, vai fazer parte da história da sua marca. E aí você vai ter, pode vir a ter uma perda de mercado. Pode não ser agora, mas aquele degrauzinho que você está construindo, de repente ele vai parar, ele não vai subir mais. Sim. Certo? E aqui, né? Postou na internet, esquece. Sempre a pessoa vai ter acesso para sempre e tal. Se tiver que tirar, vai ter que judicializar, e é aquela burocracia toda, aquele processo, morosidade. Nossa, então realmente é complicado. E a gente tem também um comprometimento, Maria, interno de reputação, tá? Porque a gente tem funcionários, fica aberto o espaço para funcionários poderem ter más práticas dentro da empresa, prestadores de serviços também podendo ter más práticas daquela empresa que não está utilizando corretamente a LGPD. E o que isso gera, além da questão de você estar sujeita a inúmeros procedimentos desses funcionários com más práticas, você tem uma reputação entre os seus colaboradores comprometidos. Então, assim, de repente, você tem uma perda de talentos que vão ver que os seus valores pessoais não estão de acordo com a empresa para a qual eu estou trabalhando, porque os colaboradores vão ver, se eu estou numa empresa que privacidade e proteção de dados não são valores relevantes, eu vou sair daqui. E, de novo, os jovens têm muito isso. Então, você pode ter uma perda um comprometimento de reputação interna séria que ocasiona uma perda de talentos relevante, principalmente nos mais jovens. E isso a gente também não enxerga, né? Uma coisa que vai mais além. Tá? Aí, outro ponto que eu falei que eu ia trazer, até outubro de 2021, um pouco mais de um ano de vigência da lei, já existiam 800 decisões judicializadas. E aí a gente parte também, a gente trouxe aqui notícias de jornal, notícias da internet,
a gente pode pensar aqui que são os pequenos consumidores, ou aquele consumidor individual. Então, não necessariamente a notícia saiu no jornal, mas ele judicializou, o consumidor judicializou. Então, a gente tem aqui um caso que eu estou trazendo, então, do Tribunal de Minas, a falha na prestação de serviços, culpa exclusiva da empresa, defeito na prestação do serviço, porque, afinal, o sigilo era uma parte da prestação daquele serviço, houve conseguinte dano moral indenizável, vazamento de dados pessoais. TJ de São Paulo, a mesma coisa, vazamento de dados do consumidor pelo website da REC. Então, aqui a gente está falando de um consumidor individual. A gente não está falando de uma questão de massa. Ah, mas, Adriana, isso vai atingir quantas pessoas? Quem vai saber disso? Hoje, o acesso aos sites dos tribunais é aberto, está tudo digital. Então, também faz parte da construção da reputação o número de ações judiciais que você tem contra você. De novo, o cliente, quando vai optar por um serviço, hoje ele tem à sua disposição a pesquisa na internet. Ele vai lá, vai fazer a pesquisa, opa, casos judiciais. Não entregou o produto, quantas pessoas não fazem isso para saber se você vai comprar um produto pela internet, se realmente aquela empresa entrega? A gente faz essa pesquisa. Hoje você também vai pesquisar e vai sair isso. Olha, aquela empresa, ela não cuida bem dos seus dados. Você vai comprar com ela? Isso não é comprometimento de reputação? E é aquela coisa, talvez até um dano moral, aquela coisa do dano material, ele é sanável, né? Porque você é pecúnia, você paga e acabou. Só que esse dano à reputação, ele se transforma... Ele é imensurável. Insanável. Às vezes você não consegue mais se reerguer por conta daquela coisa que repercute e fica repercutindo ali na rede social e toda hora alguém revive aquilo. Então, realmente... E aqui eu trouxe mais então só 3 casos para explicar, que são de consumidores individuais, ok, é uma coisa pequena, circunscrita, mas essa informação não vai ficar restrita aqui. Isso não é sigiloso, isso tem acesso público, tá? Aí, eu pesquisando a questão da LGPD, eu me deparei com essa comparação, né, que era bem o que você estava falando, Maria, da questão de você limitar o dano, né? Então, a comparação entre um vazamento de óleo e um vazamento de dados. Um vazamento de óleo, você tem um dano enorme, mas pode ser contido com redes, com outros produtos que você bloqueia ali. Um vazamento de dados, ele tem um dano enorme, que é impossível de ser contido. Vazou, não tem mais como voltar. Mas mais um dano do vazamento de dados, que a gente está pensando aqui hoje, e aí a gente fecha essa linha, é o dano à imagem. Então, o vazamento de dados, ele é tão grande que ele chega no dano à imagem. E o dano à imagem causa grandes prejuízos, muito difíceis de serem contidos e difíceis de serem revertidos. Podem ser revertidos? Podem, mas é muito difícil de ser revertido, de uma empresa reverter o dano, o comprometimento de uma imagem dela construída por muitos anos. Isso é todo um processo de gestão de prejuízos para reverter o dano a uma imagem. Então, eu finalizo aqui para a gente ter um pensamento de, assim, aproveitar o momento, né, a lei vai pegar, a lei não vai pegar, a lei já está em vigor há 1 ano, as empresas aproveitarem esse momento de necessidade de adequação dos seus sistemas, dos seus contratos, e realmente colocar como um dos seus valores de que o cumprimento é real a lei, não é uma coisa pro forma. Então, eu vou me adequar e eu vou cumprir publicamente, de forma verdadeira, e divulgar que eu realmente me preocupo com os dados dos meus clientes, e assim você consolida de uma forma positiva a sua imagem, sendo que divulgando o que você faz e realmente fazendo, para que não haja aquela discrepância que eu falei entre identidade e imagem, que tudo tenha coerência, que tudo funcione de uma forma realmente positiva para as empresas. Ok? Era isso que eu tinha para trazer. Muito obrigada, Diana. Aqui estão os meus contatos, quem quiser bater mais papo sobre isso, porque eu acho que é uma visão nova da LGPD que vocês suscitaram em mim, né? E que é bom da gente pensar. Sim, acaba que a própria imagem, para você
reerguê-la perante o mercado, perante o público, né? Como se fosse um relacionamento Sim. mesmo, não é? Tipo, no momento que você quebra a confiança do seu parceiro, da sua parceira, para você realmente reatar, você reerguer essa confiança, nossa, é um investimento ali que talvez você nunca consiga. Então, eu vejo como se fosse isso mesmo, né? Essa dificuldade, é melhor você tratar isso preventivamente do que depois. Exatamente. Então, Né? você tem a questão, você tem que cumprir a lei, está aí. Então, preventivamente, já vamos fazer um negócio direito? Você já tem toda uma construção. Por conta disso, de repente, você vai se comprometer toda uma reputação por conta disso. Né? Então, já que é para fazer, vamos fazer direito. Porque muitas vezes não é revertido, tá, Maria? Assim, para quem não trabalha com imagem, assim, mal comparando, vamos fazer uma comparação com a imagem que a gente tem pessoa a pessoa, né? Aquela primeira imagem que a gente tem. Eu te conheci agora, estou olhando para você, e assim como eu fiz a brincadeira da foto antes, eu posso fazer com relação a o que você achou de mim? Uhum. Em um segundo, você fez toda uma formação de imagem, que é totalmente subconsciente, a gente não tem controle, tá? Não é, como ela é preconceituosa, não, é totalmente automático. Uhum. Isso é automático que você formou. Para eu conseguir mudar isso da sua cabeça, você formou em um segundo. Eu posso levar meses, anos ou nunca mais tirar isso da sua cabeça. Isso é Aquela coisa da muito primeira interessante. impressão, né? É muito realmente a que fica. Porque é orgânico da gente, tem uma glândula de proteção que faz a gente concluir, tá? Fazer essa conclusão toda em milésimos de segundo. Então, comparando com a questão da construção da marca, você não faz ela em um segundo, né? Que são anos, tem toda a história por trás da marca, mas a queda dela é em um segundo. Uhum. É e aí você pode não ter esses anos para recuperar. É verdade. Acaba que você vai ser massacrado pelos seus competidores, né? Que eles vão se aproveitar dessa sua queda. Fragilidade, você... Olha, aquela ela não faz, mas eu faço. Né? Exatamente. Que são os diferenciais aí entre as marcas. A Thalita está aqui agradecendo a você, a Adriana falou que foi muito interessante ver essa diferença entre imagem e identidade, e realmente todo mundo errou ali, né? Todo mundo falou, não, aquilo ali é identidade. Porque aquela coisa, né? Quando você olha, você já acha que você entendeu o que acontece, né? É até aquela coisa bem egocêntrica, assim, do ser humano, de achar que entende, assim, de primeira. Mas é só a primeira imagem que ali. A cultura, realmente, você disse, você só pega quando você conhece. Mas, interessante. Será que alguém tem alguma pergunta? Alguma intervenção, participação? O pessoal tá mais tímido. Eu acho que é um assunto novo que talvez faça pensar, né? De depois a gente não tinha pensado nisso, a questão da imagem. Sim. O Lécio aqui está agradecendo. Falo parabéns pela temática. Verdade. Deixa eu ver. O Maurício está perguntando aquela questão que a gente até tinha conversado, Adriana, nós três, que é muito particular mesmo, né? Essa questão de quando a reputação ela é atingida. Como é que faz para... Como seria? Para retomar. Então, quando a gente estava conversando fora, a Maria e o Maurício me falaram assim, fala depois, então, como é que é o passo a passo para você retomar a reputação. Eu falei, não existe passo a passo. Esse é o ponto. Não há o caminho das pedras, né? E isso é um dos perigos. Então, é um caminho meio sem volta, né? Então, para você recuperar isso, primeiro você precisa saber o tamanho do dano, o tamanho da empresa, o tamanho do vazamento, para saber que rede que você vai usar para tentar segurar aquilo. Então, não existe um caminho das pedras. Então, existem profissionais que lidam com a questão desse tipo de dano de imagem, né? Então,
específicos para isso, para gerir esse tipo de prejuízo, para tentar, de alguma maneira, segurar. Primeiro você segura a divulgação, o tamanho da proporção, para depois você começar um processo de recuperação. Mas não existe um manual. Então, por isso que é muito melhor prevenir. Contenção de danos, né? Você vai tentar... Contenção de danos. É o profissional de contenção de danos que trata especificamente disso. Então, é melhor prevenir, porque você não tem noção. Então, você pode achar, não, tá bom, vai sair uma notinha ali no jornal. Será que vai ser só isso? Você não sabe. Não tem como você saber. Né? Então, como você não sabe qual vai ser o dano, você não tem como ter um manual de reversão desse dano. Sim, você que é advogada deve saber muito de que, às vezes, chega o cliente, não, mas é causa-ganha, né, doutora? Causa-ganha. Depende. Não. Calma. Vamos ver. Aliás, não existe causa-ganha. Pois é. O Rogério falou aqui no chat como convencer o cliente que é preciso cuidar da imagem, porque muitas vezes ele só se preocupa com as vendas. Vejo certa dificuldade de mensurar para ele a potencialidade dos danos à imagem. Então, ele está tendo essa dúvida. Como que você realmente passa essa mensagem de que é importante, de convencer o cliente que é importante, de fato, a imagem... porque você parou a apresentação. Bom, essa é a dúvida do... porque tinha ficado muda, eu me mexi aqui. Entendi. Você entendeu a dúvida do Rogério? Pronto, voltou? Voltou. Não, voltou. Repete, porque deu uma travada sua. Tá. Repete a pergunta, por favor. Tá, repito, deixa eu só voltar. Como convencer o cliente da importância da imagem? Ele falou, como convencer o cliente que é, de fato, importante, preciso cuidar da imagem, porque muitas vezes ele só se preocupa com vendas. Vejo certa dificuldade de mensurar para ele a potencialidade dos danos. Você ouviu? E eu acho que você travou, Adriana. Adriana, você está me ouvindo? Adriana. E eu acho que a internet dela caiu, pessoal. Adriana. Bom, gente, acho que a Adriana está passando por uma instabilidade na internet dela. Está aí, Adriana? Voltou? Adriana? Tá me ouvindo? Eu tô te vendo agora. Deve ser isso. Bom, gente, então vamos finalizar. Depois eu passo a sua pergunta, Rogério, e aí eu te retorno. Muito obrigada pela participação de todos, muito interessante as colocações da Adriana, e eu espero vê-los nos próximos webinars. E boas festas a todos. Muito obrigada, gente. Obrigada, Thalita, obrigada, Rogério, Maurício, Ricardo, todos vocês. Eu voltei, Você está me ouvindo? Oi, Adriana, tá aí? Eu tô. Uai, mas a gente não estava te ouvindo. Eu estava ouvindo você o tempo todo. A gente não estava te ouvindo, a gente achava que a sua internet tinha caído. Estava até me despedindo do pessoal já, gente. Acho que a Adriana passou por uma instabilidade ali. Falaram aqui que a internet de punta é instável. Não está funcionando. Não, só para eu não deixar a pessoa sem resposta, então, para convencer o cliente, essa conversa que a gente teve hoje, de explicar para ele a importância da reputação e tudo mais. Para você mensurar para ele, você precisa, na verdade, ter essa conversa de primeiro explicar qual a importância da marca, qual a importância da imagem. Porque é muito difícil você pegar e falar e dar precificar e dar um valor. E tá travando de perder tanto, não é por aí, né? É uma questão de, olha, quanto custou a sua... Caiu? Não, agora voltou. Às vezes estava dando uns delays. Então, é por aí.
Tá ótimo. Ou você só Consegui manda esse responder? webinar para ele, Rogério, que vai estar gravado no blog da Incomply. Ou me chama que eu convenço ele. Ou chama a Adriana, fala, A gente faz um trabalho. Faz um brainwashing. Exatamente. E aí, é isso aí. Obrigada, gente. Adriana, eu me despedi já, agradeci sua participação. Muito, muito obrigada. Foi super proveitoso. Esperamos ter você novamente, eventualmente no ano que vem, né? Quando o quórum tiver maior, não tiver nesse período de festa, de coisa Vamos voltar a falar sobre o assunto, que acho que é um assunto que tem muita coisa para a gente falar, tá? Obrigada pelo convite, obrigada a todos, Maurício, obrigada. Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Tchau, tchau, hein?